as estruturas, elas precisam ser nutridas. Além de informação sensorial, informação nervosa, elas precisam receber também nutrição dos tecidos, né? Toda estrutura do nosso corpo precisa receber informação sensorial e nutrição tecidual. Então, por exemplo, todo músculo, ele tem a inervação, tem a sua artéria, tem sua veia, que ele consegue depositar os metabólicos decorrentes da contração e do uso daquele músculo. E aí, existem estruturas que podem, por exemplo, comprimir uma artéria ou um nervo e diminuir a informação sensorial que chega para aquele músculo, ou muitas vezes diminuir a nutrição que chega para aquele músculo. Como assim, Igor? Imagina, por exemplo, o nervo radial, ele vem desde a raiz nervosa e passa pelo ombro por baixo do peitoral menor. E agora, imagina se eu tenho uma compressão, eu tenho uma hiperatividade do peitoral maior que vai comprimir esses nervos ou essa artéria. O que é que vai acontecer com as estruturas do meu epicôndilo? Elas vão ficar compensadas, né? Vai chegar menos sangue, menos oxigênio para aquela estrutura e muitas vezes eles não vão conseguir remover os metabólitos decorrentes daquela contração. E aí, se eu estou usando por muito tempo, eu vou ter muito mais ácido lático, né, por causa do excesso de contração, só que eles não estão conseguindo ser eliminados. E aí eu deixo aquele excesso de ácido naquela estrutura, causa uma inflamação e sensação de queimor. Ó, faz sentido, né? Então, comece a olhar, por exemplo, também para os caminhos de nutrição dessas estruturas. Existem todo nervo, ele tem uma artéria para ele mesmo, e ele também tem uma veia. E também tem um nervo que inerva aquele próprio nervo. Então, eu tenho, por exemplo, imagina lá, aqui eu tenho um nervo, uma artéria e uma veia, tá? Eu tenho, no nervo, ele vai inervar a artéria que está próxima a ele e a veia que está próxima a ele. Ao mesmo tempo, dele mesmo, sai um nervo para inervar ele mesmo, né? E isso tem nome, isso parece loucura, mas isso tem nome, isso de fato existe, tá? O nervo que inerva o próprio nervo, a gente chama de nervinho nervório. O nervo que inerva uma artéria, ou qualquer um desses vasos, a gente chama de nervinho vasório, tá? Um vaso ou uma artéria que inerva ela mesma, a gente chama de vaso vasório, e um vaso que inerva um nervo, que vai para um nervo, né? A gente chama de vaso nervório. Então, imagina agora, essas estruturas, elas são muito pequenas, né? A gente não consegue ver a olho nu, muitas vezes. Imagina agora, eu tenho aqui, né, toda a inervação, toda a nutrição chegando para a estrutura do meu epicôndilo, e eu não consigo mais ter deslizamento, eu tenho uma aderência desses tecidos, e aí, uma artéria que era para estar inervando esse nervo, agora ela não consegue passar ou enviar sangue para lá, e o nervo começa a ficar sobrecarregado, porque ele não está recebendo oxigênio para funcionar. E aí, esse nervo sobrecarregado não vai conseguir mandar informação de forma eficiente para aquele músculo. Ele não mandando a informação eficiente para aquele músculo, o músculo vai ficar compensado ou hiperativado, ou muitas vezes hipotônico. Então, todas as estruturas nervosas, todas as estruturas de vaso precisam funcionar muito bem para que aquele músculo não compense. Então, a gente tem que olhar para as estruturas nutritivas. Então, quando a gente fala de epicondilite, quais são as estruturas que a gente não pode deixar de olhar? O peitoral menor, né? Porque as estruturas que alimentam todo o meu braço passam por ali, tanto nervosas quanto a nível de vaso. E também a gente não pode deixar de olhar a parte posterior de tríceps, né? Porque o nervo radial, quando ele entra por aqui, ele passa por trás a nível de tríceps, né? E sai pela frente. Então, se você encontrar alguém com epicondilite, é tiro e queda que ele vai ter tensão a nível de tríceps. Ele vai ter aderência ou ele vai sentir dor nessa região a nível de tríceps, porque o nervo passa por ali e ele vai estar aderido, ele vai estar sensibilizado e vai gerar dor na região.
Então, é tiro e queda. Uma pessoa com epicondilite, você também precisa olhar para o tríceps e para o peitoral menor.